Sejam bem-vindos à continuação do nosso curso de Física, né? Estamos estudando os movimentos uniformes, né? Estudamos os movimentos uniformes e agora estamos estudando movimentos uniformemente variados, né? E continuando a partir da aula passada, né? Agora nós vamos começar a classificar esse movimento. Nós vimos na aula passada que quando a velocidade ela não é constante, tá? Quando essa velocidade varia no tempo, né? É isso que eu estou querendo dizer. O movimento ele é variado, tá? O que implica em dizer que esse meu movimento ele possui uma aceleração. Pronto. Foi isso que nós vimos na aula passada, vimos como usar, como calcular essa aceleração, né? Pronto. Então, vamos seguir aqui, né? Como é que a gente classifica esse movimento? Então, existem basicamente duas classificações, né, para o movimento que é acelerado, ou seja, um movimento que ele varia com o tempo, né? Que é o movimento ele ser acelerado ou ser retardado. A gente já falou sobre isso um pouquinho na aula passada, né? O movimento acelerado é quando a velocidade, né, aumenta. Velocidade aumenta. E o retardado quando ela diminui. Quando a velocidade diminui. Então, é basicamente isso que nós vamos discutir hoje e nós vamos ver o caso, tá? Como a gente pode classificar esses movimentos, como acelerado ou como retardado, tá bom? E a gente vai ver que eles também podem ser acelerado ou retardado e eles podem ser retrógrados ou progressivos com a avaliação da velocidade, como a gente fez nas aulas passadas também. Então vamos lá, comecemos, né? Então tem um texto aqui, eu quero que vocês leiam, tá? Assim que vocês tiverem tempo, mas é importante que vocês leiam todo o texto. Basicamente, em resumo, né, a gente vai dizer que o movimento acelerado é quando o módulo da velocidade escalar aumenta no decurso do tempo, no passar do tempo, né? E o movimento retardado é quando a velocidade escalar diminui no decurso do tempo, tá? O que é esse módulo que ele está falando aqui? Então, eu tenho uma velocidade inicial, por exemplo, tá? 30 metros por segundo. E eu tenho uma velocidade final 10 metros por segundo, tá? Isso aqui, quando eu vi lá no meu problema, eu consegui destacar essas duas velocidades, né? E aí eu faço o ΔV. O ΔV é a velocidade final, velocidade final, né? 10, menos a velocidade inicial. Então isso aqui dá menos 20 metros por segundo. Esse é o ΔV, ó, ele deu negativo. Mas quando eu estou querendo saber o módulo, né, vocês lembram lá da matemática, do curso de vocês de matemática aqui, o módulo eu só me interesso pelo valor absoluto que está aqui. Então não me importa o sinal, né? É 20 metros por segundo. Tá? Então quando eu estou pensando no módulo, eu estou pensando no valor absoluto, tá bom? Então, por exemplo, se com o passar do tempo, né, passou mais um tempo aqui, e a velocidade final dele agora, em vez de ser 10, é, sei lá, 0 metros por segundo, tá? Então, se eu fizer o ΔV de novo, agora, o ΔV, antes era, o final é 0, o inicial é 10, né? Então, isso aqui, ΔV é igual a menos 10. Estou muito pertinho aqui, né? ΔV é igual a menos 10 metros por segundo. Tá? Então, vê só. A velocidade absoluta dele agora, o ΔV, né? Isso aqui é no primeiro instante, aqui é no segundo instante. No segundo instante, a velocidade, o absoluto dele agora é 10. Isso aqui quer dizer que ele está voltando na pista, esse sinal aqui de menos, a gente já viu isso, né? Que a velocidade, quando ela dá negativa, ela quer dizer que ele está voltando no trajeto, né? Só isso, só indica isso. Mas quando eu pego o valor absoluto, ó, o valor absoluto está diminuindo, tá? Então, se o valor absoluto da velocidade está diminuindo, é isso que ele está dizendo aqui. O módulo é a mesma coisa de valor absoluto. Valor absoluto. Tá? É o significado de módulo. Módulo. Tá bom? Então, se o valor absoluto está diminuindo, quer dizer que ele é retardado. Tá bom?
Se esse valor tivesse aumentando, se ele tivesse aumentando, ele seria acelerado. Então, se eu estou preocupado com o módulo, então é bem importante a gente saber isso. Vamos seguir. Então, o sinal da aceleração escalar, né, depende da velocidade de ΔV. A gente viu isso agora, né? Então, a gente precisa saber quem é a velocidade final, quem é a velocidade inicial, e quando a gente fizer a diferença, vai dar o ΔV. E ele pode ser tanto positivo como negativo. Tá? Se ele for positivo, né, quer dizer que ele está seguindo no sentido positivo da via. O que isso quer dizer para a gente? Uma revisão das outras aulas, né, que a gente já viu esse assunto. Então, quer dizer que se ele é positivo, a marcação na pista está aqui, né? Aqui eu estou em Alhandra, 0 km. Depois aqui eu estou a 20 km, eu estou no Conde. Aqui a 40 km, eu estou em João Pessoa, né? Aqui eu estou em Alhandra, o Conde. Aqui eu estou em João Pessoa, JP. Tá? Então, ó, se eu estiver indo, meu carro estiver aqui, ó, seguindo no sentido positivo da via, onde os números crescem na via, ó, ΔS, onde os números vão crescendo, ó, 0, 20, 30, 35, 40. Tá? Então, nesse sentido, ele é um movimento progressivo, né? A gente já viu isso. Mas se ele estiver no caminho contrário, estiver voltando agora, ó, aqui eu dirigindo meu carro, voltando, tá? Ou seja, no sentido negativo da via, ou seja, aqui é 40, aqui já é 35 km, aqui já é 30. Quando ele está voltando para Alhandra, tá bom? Ele já é um movimento retrógrado, tá? Ele está voltando na pista. Então a gente vai misturar esses dois conceitos agora. O de progressivo, quando eu estou falando de velocidade, né? Velocidade. Ele pode ser progressivo ou pode ser retrógrado. A gente já viu isso em aulas passadas, né? E agora a gente também quer saber se ele é acelerado ou se ele é retardado. Então a ideia é muito parecida com o que a gente tinha visto antes. Vamos ver aqui. Deixa eu só mudar o mouse. Então vamos analisar o quadro 1 para ver o que é um movimento acelerado, tá? E a gente vai ver que o movimento ele pode ser acelerado progressivo ou ele pode ser acelerado retrógrado. Vamos para um quadro 1, né? Que tem um exemplo. Tá? Então, ó, pensa nesse carro, tá? Nesse carro aqui. Ele está saindo no tempo 1 a 80 km por hora e no tempo 2 a velocidade dele é 120 km por hora. Tá? Deixa eu botar um marcador aqui para a gente escrever. O módulo da velocidade escalar aumenta no decurso do tempo, então ele é acelerado. No tempo 1 a velocidade dele era essa, no tempo 2 a velocidade era essa. Agora a pergunta que eu vou fazer para vocês é se a velocidade ela é, se o movimento, né, que tem a ver com a velocidade, ele é progressivo ou se ele é retrógrado, tá? Então todos os movimentos aqui, ó, os dois movimentos que eles estão exemplificando aqui são acelerados, tá bom? São acelerados. Acelerado, azulzinho, acelerado. Os dois são acelerados. A pergunta é se eles são progressivos ou se são retrógrados, tá? Então vamos lá. Vê só, quando ele sai do tempo 1, pensa só. A velocidade dele é 80 km por hora. No tempo 2, a velocidade dele é 120. Isso aqui é minha velocidade inicial e esse aqui é minha velocidade final, tá bom? Então, vê só, V1, que é a velocidade inicial, né? Ele chamou de V1, vou chamar de V1 também para não confundirmos. Velocidade 1 e a velocidade no tempo 2. Pronto. Então, V1 é 80 km e V2 é 120. Tá? Quando a gente faz o ΔV, ó, o ΔV aqui, ó, V2 menos V1, dá 40 km por hora. Esse 40 km por hora, ele é positivo. Tá vendo? Maisinho aqui, não tem um... A gente supõe que tem um mais aqui na frente, né? Ele é positivo. Então, se ele é positivo, tá? Ele é um movimento progressivo. A gente já fez os exercícios sobre isso, inclusive. Progressivo, tá bom? Então, ele é progressivo. A gente sabe que ele é acelerado porque a aceleração dele aumenta. A aceleração dele aumenta, ó. Não, desculpa, pessoal. Porque a velocidade dele aumenta com o tempo, tá?
o módulo da velocidade dele aumenta com o tempo, tá bom? Então era 80, o valor absoluto aqui, ó, esquece o positivo e o negativo, só pensa no 80. Aqui era 80, depois passou para 120, tá? Os valores absolutos da velocidade. Então, deixa eu escrever aqui. V1, o módulo de V1 é 80, tá? Quilômetros por hora. E o módulo de V2 é 120 quilômetros por hora. Então, vê, nesse exemplo aqui a gente já tem tudo que a gente precisa para saber se o movimento é progressivo ou se ele é retrógrado, tá? A gente viu que ele é acelerado porque o módulo aumenta, tá? O módulo, o valor absoluto, né? O número que está aqui, independente do sinal, né? Ele aumenta com o passar do tempo, tá? Então ele é acelerado. E a gente viu que a velocidade ela é positiva. Então, se a velocidade é positiva, tá? O tempo é sempre positivo, tá? E a aceleração é maior que zero, né? Ele é acelerado, tá? Aceleração positiva, né? E aceleração positiva e a velocidade positiva. Então ele é acelerado progressivo. O outro caso é quando ele é acelerado e retrógrado. Ou seja, o exemplo que ele deu aqui foi o seguinte, ó, o tempo t igual a 1, a velocidade dele era menos 80 km por hora. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele estava em João Pessoa, tá? E agora ele está voltando para Alhandra. Só isso, tá? Aqui a marcação está no mesmo sentido, mas vê que a setinha está apontando para cá, tá? O desenho do carro não está ajudando muito não, tá bom? Então, eu acho que é melhor a gente pensar assim, ele estava indo e agora ele está voltando, tá? Ele estava em João Pessoa, que a gente disse que para lá aumenta, né? E voltando diminui, tá? E agora ele está voltando. Então, se ele está voltando, o movimento é retrógrado. Mas vejam só, um detalhe aqui, vejam, um sinal negativo e o sinal também é negativo. Mas o valor absoluto, né? Ou seja, o módulo de V1 é 80 km por hora. E o módulo de V2 ó, é 120 km por hora. É igualzinho, porque aqui quando a gente pega o módulo, não depende do sinal, tá bom? Não depende do sinal quando eu pego o módulo. Então veja, ele está crescendo, tá vendo? O módulo está crescendo, então ele é um movimento acelerado, tá bom? Se o módulo estivesse diminuindo, a gente vai ver no próximo caso quando ele diminui, tá bom? Mas aqui ele está aumentando. E a velocidade ela é negativa, ou seja, se eu pegar V2 menos V1, quem é V2? Ó, aqui eu pego os valores reais, né? V2 menos 120 menos 80, tá? Isso aqui vai dar menos 40 km por hora. Ou seja, basicamente vai dar esse menos 120 mais menos com menos dá mais 80. Tá? Então, menos 120, eu devo 120 e pago 80, eu continuo devendo 40. Menos 40. Agora, menos 40. Tá vendo? Então, aqui é importante a gente ver. Na aceleração a gente não se importou com isso, mas na velocidade é importante, né? Porque ela vai dar a direção do nosso trajeto. Então, vê só. Menos 40. Então, o movimento é retrógrado. Tá bom? Como está aqui em cima, marcado. Pronto. Então, esse, tá? Então, leiam isso aqui com calma, tá bom? Vai estar lá, vai estar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, vejam isso com calma, tá? Em resumo, um movimento acelerado, tá? No movimento acelerado, a velocidade escalar e a aceleração escalar têm o mesmo sinal. Ou ambas são positivas ou ambas são negativas. Tá bom? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: se minha aceleração está para trás, minha velocidade também tem que estar apontando para trás. Se minha aceleração está apontando para frente, se eu estou acelerando para a direita, e a minha velocidade também tem que estar para a direita para o movimento ser acelerado, tá? E progressivo, né? Ó, acelerado e retrógrado, acelerado e retrógrado,
acelerado e progressivo. Tá bom? Então, para ele ser acelerado, eles precisam estar apontando na mesma direção. Tá bom? Então, quando eu estou, um exemplo, né? Um outro exemplo, né? Quando eu estou dirigindo para João Pessoa, um exemplo, né? Aqui, ó, T1, eu estava 80 quilômetros por hora. E aí eu piso no freio, tá? E aí o T2 tá aqui. E eu piso no freio, isso aqui é velocidade, foi T1, né? Com a velocidade 1. Então minha velocidade 2, se eu pisar no freio, o que é que acontece? Eu vou desacelerar o carro, tá? Eu vou fazer uma aceleração negativa. Aí vamos dizer que eu cheguei em 50 quilômetros por hora, tá bom? Então veja, isso aqui já é um outro tipo de movimento. Minha aceleração ela está contrária ao movimento do carro, tá? E aí esse caso aqui é o que a gente chama de movimento retardado. Eu risquei na frente do negócio, desculpa aí. É o movimento retardado, tá bom? Em resumo, né, é isso aqui que acontece, né? Eu estou indo minha velocidade está apontando numa direção, tá bom? Eu estou, sei lá, voltando para Alhandra, né? Meu carro está indo nessa direção. Tá? Estou indo para Alhandra a, sei lá, 100 km por hora. Opa, 100 km por hora. Estou aqui, ó, 100 km por hora, tá bom? No tempo t igual a 1. Aí quando passa um tempo, tá? Eu chego aqui, bem pertinho da cidade. Quando chega bem pertinho da cidade, eu piso no freio, tá bom? Venho freando desde cá. Aí meu tempo 2, e aí a minha velocidade 2, ó, ela não é mais 100 km por hora, porque eu desacelerei o carro, tá? Quando eu desacelerei o carro, vamos dizer que eu baixei a minha velocidade para 20 km por hora, o carro de uma lombada eletrônica que tinha na pista, tá ligado? Pronto. Quando eu, isso aqui, o que é que tá acontecendo? Eu tive que, a gente pensa em frear o carro, né? Estamos freando o carro. Tá certo pensar assim. Um outro nome que a gente pode dar é que a gente está acelerando ele, tá? No sentido contrário, vou botar aqui a aceleração, é contrária à velocidade v. Então a velocidade dele continua voltando para a Alhandra, tá bom? Ele continua indo, só que com uma velocidade menor. Porque eu diminuí a velocidade dele usando isso aqui, tá bom? Então, pessoal, o movimento, né, retardado, ele diminui o módulo da velocidade. Então eu falei para vocês que o módulo da velocidade é o valor absoluto, né? Então a velocidade dele, que o valor absoluto aqui no início, o valor absoluto é 100, tá? Pensa só no número 100, tá? No início, no ponto 1, no ponto 2, o valor absoluto da velocidade é 20, tá? Então veja só, o valor absoluto ele diminuiu. Então esse é um movimento retardado, tá? A gente usa esse nome, retardado. Mas vocês podem pensar como um frear o carro, tá bom? Então é um movimento que freia o carro, que freia que a gente diminui nossa velocidade, tá bom? A gente diminui o módulo da velocidade, tá? Esse valor absoluto aqui. Vamos ver o quadro 2 para ver como é que isso se aplica, tá? Então, vê só. Movimento retardado. Ele pode ser tanto progressivo, como pode ser um movimento retrógrado. Então, o que é isso? Retardado por quê? Porque a velocidade inicial dele, ó, 120, diminuiu com o passar do tempo. Quando sai do tempo 1 para o tempo 2, no meu cronômetro lá que eu estou marcando, eu vejo que a velocidade que antes era 120 km por hora, agora é 80 km por hora, ou seja, um número menor, né, no tempo 2. Então quer dizer que ele foi freado, quer dizer que o movimento ele foi retardado, tá? Mas ele ainda pode ser tanto progressivo como pode ser retrógrado. Tá? Como é que é isso? Mais ou menos a mesma coisa que a gente tinha visto antes, tá bom? Então vamos lá. Ele é retardado, né? A gente vê que ele saiu de 120
para 80, então é mais ou menos esse caso aqui que a gente já viu antes, né? Só que vejam só, ele é progressivo. Por quê? Porque ele está saindo de Alhandra e está indo para João Pessoa. Esse é o nosso exemplo básico, né, que a gente está usando, né? Ele continua nesse sentido, tá? A velocidade dele diminuiu, portanto, retardado. Porém, continua no sentido de João Pessoa, então, progressivo, tá? Matematicamente, como é que a gente vê isso? A gente vem para cá, ó. As velocidades, né? A gente olhou os módulos dela. Vou botar aqui de novo V1, módulo de V1 igual a 120 km por hora. Módulo de V2 igual a 80 km por hora, tá? Então você vê que diminuiu realmente, né? Porém, né? Cadê? A velocidade ela também é negativa, tá? Então quer dizer que, cadê? Vamos botar aqui. V2 é 80 menos V1, que é 120 aqui, né? Então deu menos 40 km por hora. Quer dizer que a velocidade dele, né, variou em menos 40 km por hora. Ele continua seguindo no sentido positivo da pista. Ele continua seguindo para João Pessoa, tá? Porém, a variação da velocidade dele deu negativa. Porque antes ela era maior e depois diminuiu, tá? Era maior e diminuiu. Então o ΔV deu negativo. Então se o ΔV deu negativo e a aceleração também é negativa, tá? ΔV negativo, aqui é sempre positivo, né? A aceleração ela é negativa. Então ela é retardado e progressivo, porque ele continua indo de Alhandra até João Pessoa, com a velocidade menor, mas continua no sentido positivo da pista, né? E agora vamos ver o movimento retardado retrógrado, tá bom? O que é isso? Quer dizer que ele está voltando agora de João Pessoa, ó a setinha, para Alhandra, tá bom? E a aceleração dele, tá bom? Ó, vamos botar aqui. A velocidade V1 dele é menos 120 e a V2 é 80. Vamos fazer o módulo delas. O módulo de V1 é 120, o módulo de V2 é 80. Tá bom? Esse desenho aqui tá estranho. É 80. Quando eu faço a diferença entre eles, né, fazer o ΔV, né, eu vejo que ele é positivo agora. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a aceleração está num sentido, né, e a velocidade está em outro. Tá? Aceleração num sentido e a velocidade em outro. Quer dizer que a variação de velocidade dele também foi decrescente, né? Também perdeu velocidade absoluta. Ó. Antes ele estava a 120 km por hora na direção de Alhandra. Agora ele está a 80 km por hora também na direção de Alhandra. Diminuiu a velocidade dele, tá? Ou seja, ele perdeu velocidade e continua voltando. Ele continua indo para Alhandra. Ele continua voltando na pista, tá bom? Então por isso que ele é um movimento retardado e retrógrado. Na próxima aula, eu quero me encontrar com vocês para a gente resolver algumas questões de movimento, tá? Juntos, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês ao decorrer da resolução das questões, tá? Eu sei que esse é um conteúdo um pouco abstrato, porém, ele é de suma importância para quando nós formos estudar o nosso próximo assunto, que é o mais importante talvez de toda a física que a gente vai estudar esse ano e talvez nos próximos também, que é a parte de dinâmica, das leis de Newton, tá bom? Então é importante a gente saber o que é velocidade, o que é aceleração e como elas se aplicam, tá? Para a gente poder estudar esses fenômenos, tá? Da dinâmica. Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Eu gostaria que vocês pegassem o conteúdo dessa aula e da aula passada, da semana passada, tá? E transcrevessem no caderno, tá bom? Essa é a atividade de vocês da semana. Tá? Na próxima aula, eu vou cobrar isso, tá?
tá bom? Não precisa me entregar, mas na próxima aula eu vou cobrar, tá certo? E aí eu vou dizer para vocês como é que vocês me entregam na próxima quarta-feira, tá bom? Boa semana a todos e qualquer coisa estou à disposição, podem me procurar. Até mais.